Olá, pessoal! Chegamos, enfim, ao final da nossa Odisseia. Este é nosso último episódio e contempla os cantos 23 e 24. No começo do canto 23, vemos a ama Euricleia subindo aos aposentos de Penélope radiante, esfuziante, para acordar a sua senhora. E Penélope está dormindo muito tranquilamente, mas Euricleia a chama e diz: Odisseu voltou. Não só voltou, como já se vingou dos pretendentes, matou todos eles. E Penélope fica muito chateada com a ama e diz: por que me acordaste para falar esse tipo de insanidade? Algum Deus te enlouqueceu? Justamente agora que eu nunca dormi tão bem desde que Odisseu foi para a guerra, é a primeira vez que eu durmo tão bem e você me retira desse sono para me lançar na minha tristeza, na minha angústia. Algum Deus te enlouqueceu. A Euricleia diz que não, é verdade. Telêmaco já o havia reconhecido, mas ficou em silêncio para dar conta dos planos de vingança do pai. E olha, te digo mais, eu mesma, lembra aquele dia que você conversou com o estrangeiro? Pois é, ele é o estrangeiro. E quando você me pediu que lavasse seus pés, eu reconheci a cicatriz que ele tinha feita pelo javali. E no momento eu já quis te contar, mas ele me impediu. Então é ele sim. Inclusive eu coloco a minha vida em jogo. Caso eu esteja mentindo, você pode me matar. Bom, assim Penélope, né? Dá um salto da cama, abraça com os olhos cheios de lágrima a ama, mas pergunta: como foi isso? O que aconteceu? E quando a ama narra que ela ficara trancada com as outras servas e que quando ela entrou no salão todos os pretendentes estavam mortos, Penélope recua um pouco e diz: não deve ser Odisseu, mas sim um dos imortais, porque isso não é façanha para um homem. Aí Euricleia insiste que ela desça para encontrar o marido e o filho, e assim elas fazem. Quando Penélope chega perto de Odisseu, ela senta-se, ele está sentado junto a uma coluna, e ela também senta-se, não consegue olhar muito diretamente para ele, fica recolhida. E é veementemente criticada por Telêmaco, que a chama de coração de pedra. Como ela pode ter uma reação, ou melhor, uma falta de reação dessa, né? Uma falta de reação amorosa com o marido após 20 anos de ausência? E Penélope diz que ela precisa de uma prova. Odisseu é tolerante com a esposa e comenta que no estado que ele se encontra é natural que ela o estranhe. E nesse momento ele volta a pensar nos pretendentes mortos e diz a Telêmaco que eles haviam matado a nata, né, da sociedade de Ítaca e que isso ia ser complicado, que eles precisavam ter alguma estratégia para que isso não vazasse, para que as pessoas em Ítaca não ficassem de imediato sabendo o que acontecera. Então ele diz a Telêmaco: vocês todos vão tomar banho, se arrumem, chamem o Aedo e o Arauto. E aqui um detalhe, no episódio anterior, eu não sei se eu consegui me lembrar de contar para vocês que esses dois foram poupados, Fêmio e Médon, porque eles faziam o papel deles contra a vontade, mas pressionados pelos pretendentes. Então Odisseu os poupou. Muito bem, então ele diz assim: vamos simular uma festa, que haja canto, que haja dança, para que aqueles que passarem pelo palácio e ouçam a música e os passos de dança, imaginem que Penélope
finalmente escolheu um dentre os pretendentes e que havia acontecido as bodas. Assim, todos vão para o banho e Odisseu é banhado, por uma serva, e quando ele sai do banho, mais uma vez, aparece quem? A deusa Palas Atena, e o embeleza, e conta o narrador que ela o torna mais alto, mais forte e faz com que nasçam cabelos encaracolados em sua cabeça que parecem flores de jacinto. Assim diz o narrador. E assim Odisseu se apresenta a Penélope. E Penélope não se comove, ela insiste que quer provas. E aí o próprio Odisseu perde a paciência com ela e diz que realmente ela tem um coração de pedra. E pede para a ama que arrume a cama dele, que ele irá dormir. E Penélope, para testá-lo, também diz à ama, sim, arrume fora do quarto a cama de Odisseu. E Odisseu se assusta nesse momento, porque a cama que ele mesmo fizera era tão pesada, que nenhum mortal conseguiria tirá-la de dentro do quarto. E ele se empolga com essa ideia e começa a contar como ele fizera o leito nupcial a partir de uma oliveira. E aí Penélope vai ouvindo, só Odisseu sabia disso, ninguém mais. E aí finalmente ela reconhece que está diante do marido. E aí ela o abraça, o beija, chora e pede 1000 desculpas por ela ter resistido até aquele momento. Mas diz ela, eu precisava ter certeza. De tempos em tempos me passava um pavor pelo espírito de que algum homem viesse aqui e me enganasse dizendo que era você. Então acontece finalmente o reencontro do casal. E mais uma vez atua a deusa Palas Atena. Como? Segurando a aurora, não permitindo que a aurora surja, trazendo com ela o dia, até que eles matassem a saudade e colocassem todo o assunto em dia. E de fato isso acontece. Odisseu conta para Penélope, gente, todas as aventuras que ele vivera desde que saíra de Troia. E Penélope conta a ele as aflições que ela padecera. Depois disso, os dois finalmente se entregam ao amor. Terminado o amor, quer dizer, terminado o ato de amor, voltam a conversar e ainda contam um para o outro o que faltava ser contado. E quando Palas Atena percebe que eles estão saciados tanto de amor quanto de colocar o assunto em dia, ela permite que o sol apareça. E aí Odisseu se levanta e vai tomar algumas providências. Um detalhe interessante, que para mim seria um anticlímax, é que nesse afã de contar tudo, Odisseu conta também para Penélope que as provações de ambos praticamente ainda não terminaram, porque ele vai contar o que Tiresias disse a ele na sua visita ao mundo ínfero. Vocês se lembram? Ele disse que Odisseu, depois de acertar a situação no palácio, na sua ilha, ele ainda teria que viajar muito, passar por muitos lugares, muitas cidades e carregando um remo, até que ele encontrasse um viajante que passasse por ele e confundisse esse remo com uma pá. Nesse momento ele deveria fincar a pá no chão, fazer sacrifícios poderosos a Poseidon e aí sim voltar para Ítaca definitivamente, fazer hecatombes para todos os deuses e ele poderia ali envelhecer junto a homens felizes e a morte o atingiria apenas na velhice. Porém, para quem já passou tudo que passaram os dois, isso não pareceu uma coisa tão impossível de ser vencida também. Muito bem, o dia amanheceu e nós entramos no último canto, no canto 24. Odisseu diz que vai ao campo se encontrar com o pai Laertes.
E quando ele chega, Laertes está cuidando das vinhas. Laerte vive como um camponês. Odisseu, ao vê-lo, já tão envelhecido, ele ainda reflete em seu coração: devo me revelar de imediato ou devo testá-lo? Adivinhe qual foi a solução que Odisseu chegou? Claro que ele ia testá-lo. E ele chega e diz: quem é você? Parece um camponês, o seu pomar é muito bem cuidado, as pereiras, as macieiras, as vinhas, mas você está muito descuidado, você está vestindo farrapos, mas você tem o porte não de um camponês, de um rei. Quem é você? E aí, né, o Laertes, o pai, conta quem ele é e pergunta quem é Odisseu. E adivinhe se Odisseu não vai inventar uma outra história, uma história nova, uma nova identidade de quem seria ele, que um dia recebeu Odisseu, assim assado. E para encurtar essa passagem, que a gente já conhece, né, a forma de atuar de Odisseu e suas histórias, Odisseu, quando vê a emoção do pai, se revela, o abraça. É um momento muito, muito comovente e eles retornam à casa em que mora Laertes. Se no plano humano o canto 24 começa com a ida de Odisseu à procura do pai Laertes, na verdade, no plano divino e antecedendo esse momento, o poeta nos conta que Hermes está conduzindo a alma de todos os pretendentes para o Hades, para o mundo ínfero. E conta uma cena que se passa entre Agamêmnon, quer dizer, entre o Eidolon, o fantasma de Agamêmnon, e o de Aquiles, onde ambos elogiam um ao outro. E Agamêmnon conta para Aquiles, isso toma um pedaço do canto 24, como foram seus funerais. Os funerais mais suntuosos, mais maravilhosos que um herói já tivera. Ele conta, inclusive, que nas competições atléticas, em honra a Aquiles morto, a mãe de Aquiles, Tétis, havia aparecido e ela própria oferecido os prêmios para as disputas atléticas. Enfim, está essa troca de elogios entre Agamêmnon e Aquiles quando eles começam a ver as almas dos pretendentes chegando. E aí Agamêmnon reconhece a alma de um pretendente que ele conhecera em vida porque ele se hospedara na casa dele quando, junto com Menelau, foi buscar Odisseu para a guerra de Troia. E pergunta a ele: mas o que é isso? O que aconteceu? De onde? Por que tantas almas juntas? Vocês foram atingidos por uma tempestade em alto mar? Houve uma guerra? O que aconteceu? E aí ele contará, né, tudo em detalhes, desde a corte que eles faziam, a mulher de Odisseu, o modo como eles dilapidavam os bens de Odisseu, os inúmeros jantares, etc., etc., até a volta, ou melhor, o aparecimento do estrangeiro, do mendigo, que na verdade era Odisseu, e enfim, tudo o que aconteceu a partir daí, explicando que esse era o motivo de repente, surgirem tantas almas vindas de Ítaca. Então Agamêmnon exulta Odisseu pela esposa que ele tinha. Quão fiel foi Penélope por tanto tempo, sempre fiel ao esposo legítimo, enquanto ele havia sido assassinado por Clitemnestra, sua esposa, e seu amante Egisto. Bom, gente, aí voltemos à cena lá na casa de Laertes. Odisseu sabe que a essas alturas a fama do que aconteceu no palácio já havia se espalhado. E, de fato, os parentes das vítimas já haviam ido até o palácio, enterrado seus mortos, embarcado os corpos daqueles que não eram de Ítaca e estavam muito revoltados, especialmente o pai de Antino. E eles vão
formar uma assembleia para discutir o assunto. Enquanto isso, Odisseu, na casa de Laertes, já antevê que esse tipo de coisa estava acontecendo no palácio, na cidade, porque eles estão no campo. Na assembleia, o pai de Antino, Eupeítes, clama por vingança. E Alicertes toma a defesa de Odisseu e diz: gente, quantas inúmeras vezes eu e Mentor avisamos vocês que refreassem seus filhos, seus irmãos, que isso não era uma coisa justa de ser feita, a forma como eles procediam no palácio de um homem valoroso como Odisseu, dilapidando seus bens e cortejando sua esposa. Então, essa vingança já era algo previsível. Nesse ínterim, Palas Atena, lá no Olimpo, consulta Zeus. E aí, Zeus, o que fazemos? Como vamos dar um desfecho a essa história? E Zeus diz a ela: filha, mas não foi você que deliberou que Odisseu deveria se vingar ao voltar para Ítaca matando os pretendentes? Faça agora o que você desejar, porém eu lhe direi o que é justo de ser feito. Já que Odisseu matou os pretendentes, ele deve agora, a partir de então, governar até o fim na ilha de Ítaca. E a concórdia, a paz, deve ser restabelecida na ilha e deve haver prosperidade. Dito isso, Zeus estimula Atena a voltar rapidinho lá para Ítaca, e isso vai de encontro ao desejo da própria deusa. Lá na casa de Laertes, Odisseu imagina que a multidão deva estar chegando e pede para um dos filhos de Dólio, Dólio é o servo que cuida de Laertes, pai de Odisseu, para que um dos filhos dele vá até a rua para perceber se eles já estão chegando ou não. O filho vai e volta com a resposta afirmativa. Então Odisseu diz que é para todos se armarem. E quem são esses todos? São poucos, mais uma vez. Odisseu, Telêmaco, o porqueiro Eumeu, Filétio, o Dólio e seus 6 filhos. Mais uma vez contra uma multidão que está chegando. Mas Odisseu os estimula e parte para a luta. Só que nesse exato momento, Palas Atena chega do Olimpo na forma, mais uma vez, de Mentor. E se dirige a Laertes e diz: Laertes, eleve preces à Virgem Palas Atena e a Zeus magnânimo. E insufla no velho Laertes uma força em comum, para que ele atire a lança. E ele atira e acerta quem? O pai, exatamente, de Antino. E nisso a luta começa. Mas Palas Atena interfere e com a sua voz divina, embora na forma de Mentor, ela manda que todos se afastem, que a luta se interrompa e que a paz se estabeleça. Quando o povo reconhece a voz divina, ele fica apavorado e estremece e começa a correr em direção à cidade, com medo e com o intuito de preservar as próprias vidas. Nesse ínterim, Odisseu não se dá por vencido e começa a persegui-los, disposto a tudo. O poeta diz, como uma águia persegue a sua presa, só que nesse momento, Zeus manda um raio que cai bem na frente da deusa Palas Atena. E ela grita e interrompe Odisseu. Pare, Odisseu, chega, acabou. Não vai você agora querer atrair sobre si a ira de Zeus, meu pai. E Odisseu fica bonzinho imediatamente, obedece, sente um sentimento, acho que de alívio, e tudo se tranquiliza. E Palas Atena, na forma de Mentor,
faz com que todos jurem, de modo que a paz seja estabelecida em Ítaca. E nesse clima termina a Odisseia e termina a nossa série. E aí, gente, eu vou ler para vocês uma belíssima poesia de um poeta grego moderno chamado Cavafis, e a poesia se chama Ítaca. Quando partires em viagem para Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os lestrigões, os ciclopes, o feroz Poseidon, não os temas. Tais seres em teu caminho jamais encontrarás, se teu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo. Os lestrigões e os ciclopes, o irascível Poseidon, não os encontrarás, se não os leva em tua alma, se tua alma não os ergue diante de ti. Faz votos que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais, com que prazer, com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez. Para em mercados fenícios e adquire as belas mercadorias, nácares e corais, âmbares e ébanos e perfumes voluptuosos de toda espécie, e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes. Vai a numerosas cidades egípcias, aprende sem cessar dos instruídos. Guarda sempre Ítaca em teu pensamento, é teu destino aí chegar, mas não apresses absolutamente tua viagem. É melhor que dure muitos anos e que, já velho, ancores na ilha, rico com tudo que ganhaste no caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem ela não te porias a caminho. Nada mais tem a dar-te. Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou. Sábio assim como te tornaste, com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Ítacas. Pois bem, meus amigos do YouTube, agradeço muito vocês que nos acompanharam nessa série dupla, 14 episódios até aqui. Agradeço muito a Liene, ao André, agradeço muito ao nosso parceiro, o Perfect Sound Search, por todo o apoio durante a série. E digo a vocês que fique em mim um misto assim de alegria por uma missão cumprida e já uma certa nostalgia, uma certa saudade dessas gravações e de toda a atmosfera mesmo da Odisseia, não é? E essa poesia do Cavafis, ela é muito emocionante, ela é muito sensível e nos aponta, né, para as Ítacas possíveis que todos vamos perseguir e um dia chegaremos. Aproveito para dizer que não tive chances nessa série, senão ela duraria não 14, mas 21, 48, sei lá quantos episódios, me ater em todo o simbolismo, o riquíssimo simbolismo que o poeta nos oferece na Odisseia. Tenho a intenção, no segundo semestre, de fazer um curso, mas isso é outro assunto. Então, aqui eu deixo meus agradecimentos a todos. Foi muito bom compartilhar com vocês essa obra belíssima que muito me encanta e até a próxima. Muito obrigada!